Saudações, sejam todos bem-vindos a mais um programa Cuidjur. Vamos falar hoje sobre governação florestal em Moçambique. Eu conto com 3 convidados em estúdios. Conto com o Dr. Eduardo Chiziane, que é jurista. Conto também com o Dr. Jorge Chacate, que é jurista e também presidente da Associação dos Madeireiros de Moçambique, designadamente a MOMA. E conto também com o engenheiro António Serra, que é da WWF, a quem agradeço a presença aqui em estúdios, com forma de olharmos para este tema que tem a ver com a governação florestal em Moçambique e ver, mesmo a calhar, porque no próximo dia 21 de março comemora-se o Dia Internacional das Florestas e no contexto moçambicano é preciso termos de antemão o que tem estado a acontecer em termos de exploração florestal em vários programas do grande plano, particularmente, e também dos nossos serviços noticiosos. Temos estado a trazer reportagens sobre aquilo que tem estado a ser a forma como se tem estado a explorar as florestas em Moçambique, casos já em que efetivamente há uma exploração excessiva àquilo que até podemos chamar de madeireiros furtivos, que nem sequer olham para aquilo que está previsto na lei, na forma como atuam, mas também é preciso ter em conta que 70% da energia que é consumida nas cidades, nas nossas cidades, provém, neste caso, da biomassa, que é o carvão ou a própria lenha. Estamos a falar desta biomassa que provém, neste caso, das árvores que são muitas vezes exploradas nas nossas florestas. Eu vou começar consigo, Dr. Jorge Chacate, sobretudo por ser o presidente da Associação Moçambicana dos Madeireiros e muitas das vezes estar em contacto direto com a floresta e a forma como efetivamente tem estado a acontecer a exploração, se é sustentável ou não a exploração das florestas em Moçambique. Mas eu ia perguntar para si, Dr. Chacate, como é que efetivamente olha para a forma como a floresta tem estado a ser governada em termos de exploração. Muito obrigado. Antes, queria saudar os espectadores, os telespectadores que neste momento nos assistem para uma abordagem de um assunto ou de um tema tão importante que se relaciona com a governação florestal. Saudar também os promotores dessa iniciativa, no caso a WWF e a STV. De fato, estamos perante um tema tão importante em que se aborda assuntos relacionados com a exploração do recurso dentro da nossa bela pátria. Como é sabido e consabido, as florestas desempenham um papel muito importante para a sociedade. São tão importantes que, em algum momento, se exige a definição de políticas, definição de estratégias para que a exploração seja feita conforme andam as regras e no atento à sustentabilidade. O governo do nosso país, como é sabido, tem desde sempre se empenhado na criação de legislação, na criação de instrumentos apropriados por forma a que a exploração seja feita dentro das regras. É verdade que quando olhamos para o que está acontecendo dia após dia, faz-nos lembrar da necessidade de termos que recuar um pouco para os anos 1965 até 1975,
portanto, a altura em que o país torna-se independente e até a aprovação da primeira lei, que é a Lei 10/99, de 7 de julho. Ao recuarmos, vamos encontrar que no primeiro período que vai até 1999, a exploração era feita tendo em conta ou regulada por meio do instrumento legal, que é o Diploma Legislativo número 2642, de 20 de setembro de 1965. Este instrumento foi aplicado até a entrada da nova legislação, a que está em vigor neste momento. Nesse percurso, constatamos que a exploração era feita tendo em conta as normas que vigoravam. Não estou lembrado de, nessa altura, falar-se de corrupção. Estou a falar até os anos 1996, 99. A exploração era feita tendo em conta as regras emanadas na lei e obedecia a um critério apropriado em que mesmo a exportação era feita com base em cartas de crédito. Havia, sim, os dois regimes principais. Estou a falar aqui do regime de concessão florestal, como também do regime de exploração por licença simples. Mas havia disciplina no sentido de que os operadores de licença simples forneciam o seu produto às indústrias e estes é que desencadeavam o processo de exportação. A partir da aprovação da Lei 10/99, de 7 de julho, e a entrada ao mercado e com o aparecimento de abertura do mercado até o mercado asiático, é quando as coisas começam a conhecer novos rumos, em que assistimos à grande preocupação de amigos nossos asiáticos em, a todo custo, acumular cada vez mais os recursos dentro dos seus países, dentro do seu país de origem. É verdade que nesta trajetória o governo foi aprovando vários instrumentos legais. Refiro-me à Lei 10/99, que é antecedido pela política e estratégia de florestas, portanto, publicado através da resolução número 8/97, e com seu respectivo regulamento, o regulamento 12/2002, de 6 de junho. Estes instrumentos foram os principais que foram sendo aplicados até uma dada altura. Com a demanda do mercado e a procura do mercado, o governo viu-se na obrigação de introduzir vários outros dispositivos legais na tentativa de disciplinar e criar medidas próprias para responder à procura. É assim que, a uma dada altura, começam a surgir as terminologias furtivos, furtivagem, coisa nova na nossa legislação. Entretanto, estamos a dizer que, a partir dessa altura, 99, a esta parte, quando diz que a exploração florestal ganha novos rumos, estamos a dizer que esses rumos são daqueles em que parece que o caminho acabou ficando sinuoso ou, efetivamente, os caminhos que fomos trilhando não são dos melhores. Sim, estamos dizendo que, a partir dessa altura, a exportação, por exemplo, de madeira que era feita por moçambicanos ou por outros empresários para o mercado tanto asiático como europeu, deixa de conhecer estas possibilidades porque aparece o conceito de intermediário. Estamos a falar, neste caso, do intermediário de origem asiática. Nestes termos, passa-se a assistir a uma situação em que os moçambicanos já não conseguem exportar.
e o mercado apetecível, porque as técnicas de negócio mudam completamente. Deixa de se falar da carta de crédito, deixa de se falar de uma série de regras que eram aplicadas anteriormente, e passa-se a falar, como dizia atrás, de venda de madeira no mercado interno a preços que, de certa maneira, não ajudam para o crescimento das empresas. E o sistema passa a ser o de compra de madeira a preço cash, e o produto passa a ser apetecível para qualquer um, tanto é que os próprios compradores passam até a entrar nas áreas concessionárias de um modo em que põe-se em causa a própria lei vigente. E a própria sustentabilidade da floresta. A própria sustentabilidade da floresta, porque assiste-se a partir dessa altura o corte abaixo das dimensões autorizadas, a exportação de madeira em volumes acima dos volumes autorizados e, enfim, chegamos a uma fase em que se perde a direção. O governo vai aprovando, como acompanhamos, vários dispositivos legais. Como sempre se tem dito, são dispositivos legais bonitos, desdobra-se para disciplinar, monta a sua equipe de fiscalização, mas o sistema adotado pelos compradores é tal que a eficácia das normas não atinge o destinatário, ou seja, o destinatário não responde àquilo que são as exigências das próprias normas. E estamos neste momento numa situação em que o futuro das florestas é sombrio. Não me recordo de um operador honesto que observa a lei vigente na República de Moçambique e é capaz de declarar ou dizer que tem uma saúde financeira saudável. E é por isso mesmo que em 2015, quando Sua Excelência assume a direção do MITADER, reúne-se com os operadores e estes declaram abertamente que o negócio é insustentável. Muito bem, Dr. Chacato, está feita aqui a introdução em termos daquilo que está a acontecer um pouco no setor, nesse caso, das florestas. Eu vou para si, Dr. Xiziane, sobretudo porque falámos muito de leis que foram sendo aprovadas ao longo do tempo, particularmente a partir de 99, neste caso a aprovação da lei de florestas, estamos a dizer um pouco depois de 97, após a aprovação da própria política de florestas. Entretanto, o que é que efetivamente pode estar a falhar quando temos uma situação em que há várias normas que são aprovadas para disciplinar o setor, mas parece que as pessoas visadas em nenhum momento estão dispostas a cumprir e efetivamente o que vai acontecendo no próprio setor florestal parece ultrapassar a capacidade de se vigiar, de se disciplinar, nesse caso, os próprios operadores. O que é que, quando essas coisas acontecem, pode estar a falhar numa situação como esta? Muito bem. Muito boa noite. Muito obrigado pelo convite e também quero cumprimentar os telespectadores. Bom, em relação à questão que me coloca, que é uma questão muito profunda, eu, em primeiro lugar, considero que o nosso quadro legal é um quadro legal que precisa de melhoramentos, não é um quadro legal acabado. Isto está diretamente associado ao papel que as florestas desempenham no nosso país. Não tem só um papel econômico, tem um papel social, cultural, mas temos estado a exaltar mais
a parte econômica como uma das vertentes que podemos obter das florestas, mas tem uma série. E é por isso que é preciso defender, tutelar todos esses usos, todos esses interesses que resultam da função das nossas florestas. Agora, o nosso quadro legal, que hoje deve estar também orientado para uma maior preservação da floresta, tendo em conta os desafios que temos climáticos. Exatamente, das mudanças climáticas, impõe desde logo a necessidade de ir melhorando. Portanto, no nosso quadro legal não é absolutamente acabado, é um quadro legal. Muito recentemente a Assembleia da República teve que mexer a nossa legislação na área de florestas, exatamente, porque pretendendo reduzir um pouco a exportação da madeira em touro, entendeu-se que deveria-se introduzir um instrumento para pôr termo a essa exportação em touro. Isto, juro que foi em 2016, e também porque a legislação florestal não é uma legislação isolada, ela depois articula com outras legislações, o Código Penal, etc. E ao nível de outros instrumentos também é preciso fazer acompanhamento. E é por isso que eu dizia que é desafiante e permanentemente é preciso ir melhorando a legislação florestal. Agora, a questão dos problemas que vemos, tendo em conta que, embora o quadro legal mereça melhoramentos, mas nós temos enfrentado problemas de várias ordens, uma delas o uso insustentável dos recursos, a exploração cada vez mais desenfreada, a redução da cobertura florestal que vai caindo todos os anos, que não é acompanhada de iniciativas e programas racionais de reflorestamento. Tudo isto vai implicar a necessidade de uma reação que está um pouco para lá do quadro legal. O quadro legal, esteja ele como estiver, mas é preciso sempre articulá-lo com o quadro institucional, como é que estão as instituições que lidam com a floresta, como é que está a sociedade civil, que às vezes tem um papel bastante relevante, as comunidades que também querem participar de forma direta, ou explorando, ou tendo benefícios dos concessionários, como é que está a intervenção da academia, que deve providenciar conhecimentos novos, coerentes e que possam resolver os problemas que vão acontecendo. Toda esta articulação dos diferentes atores deve ser muito bem gizada, por forma que se dê respostas adequadas para que as florestas contribuam de forma positiva para o nosso desenvolvimento. Não há, para mim, dúvidas de uma série de desafios que existem, que foram muito bem recenseados na conferência que teve lugar no ano passado e que foi coorganizada pelo Governo e pela Procuradoria-Geral do nosso país, onde, por exemplo, se levantaram vários problemas ao nível de um dos sectores, que é a fiscalização. Mas que não é só o problema da fiscalização. Também se levantaram vários problemas ao nível da incapacidade do judiciário, que inclui a própria Procuradoria, no tratamento das violações associadas à legislação ambiental. E, portanto, temos um conjunto muito vasto de problemas e desafios que temos que resolver e que estão diretamente associadas à floresta, como se de uma cadeia se tratasse. Portanto, não é só um problema do quadro legal como tal, há também que olhar para a questão dos operadores, da fiscalização, do aparelho de repressão, não é? Polícia, etc. Tudo isso deve estar mobilizado numa mesma direção. Essas conferências que às vezes se realizam permitem fazermos uma espécie de refreshment e termos pelo menos um pensamento coordenado e comum sobre os problemas que afetam o setor de florestas. Mas o acento tónico, julgo que não pode ser só colocado num ponto, tem que ser colocado em diferentes pontos e que haja clareza sobre qual é a direção que queremos e o que queremos fazer com as nossas florestas, porque o que temos estado a fazer até este momento pode concorrer e comprometer
às gerações vindouras do ponto de vista de não poderem dispor como nós estamos a dispor um pouco destes recursos florestais. Muito bem. Vou para si, engenheiro Serra, sobretudo porque vocês, na qualidade da WWF, têm estado a acompanhar que são as ações de governo, a sociedade civil nesta área de governação florestal, particularmente as ações de governo que incidem sobre as comunidades, as ações de governo em termos de mensagem para os operadores, as ações de governo do ponto de vista daquilo que são as mensagens que são emitidas para toda a cadeia que envolve, neste caso, o setor de floresta, desde a própria exploração, o próprio fiscal, depois toda a fiscalização que é feita pela estrada até a importação, depois temos as alfândegas. Mas eu gostaria de perceber qual é a vossa percepção sobre a mensagem que o governo emite do ponto, falando nesse caso da governação florestal, se está em sintonia com aquilo que efetivamente acontece na prática no terreno. Há efetivamente uma sintonia naquilo que se diz que deve ser e aquilo que acontece no terreno, do ponto de vista daquilo que é a vossa observação na qualidade da WWF. Boa noite. Primeiro, gostaria de cumprimentar os telespectadores e agradecer pela oportunidade que nos dão de discutir um tema tão importante como é a governação florestal. Antes, eu gostaria de recuar um bocadinho, como o Sr. Chacate fez, eu gostaria de recuar no tempo um pouco para os anos 90, para dizer que, pese embora na altura a legislação vigente acomodasse os dois modelos de licenças, que era a licença simples e o regime de concessão florestal, até meados ou finais da década de 90, pela conjuntura, estávamos a vir de uma guerra que levou muito tempo e outros fatores, nós na altura só tínhamos o regime de licença simples, o que quer dizer que tínhamos um regime que não tinha obrigatoriedade de fazer a gestão da floresta, que tinha o direito de cortar a madeira, mas não tinha a obrigação de fazer a gestão da própria a floresta. Depois houve, nos meados de 90, a percepção do que poderia vir a acontecer com o fim da guerra e o aumento da pressão sobre os recursos florestais. O próprio governo tomou a iniciativa de adequar a legislação, mas também reintroduzir o regime de concessões florestais. E paralelamente ao processo de revisão da legislação, que nós estávamos até meados de 90 a trabalhar com base, meados de 90, finais de 90, a trabalhar com base numa legislação de 1965, e era preciso adequar essa legislação. Paralelamente a esse processo de adequação da legislação, houve uma iniciativa de reintroduzir as concessões florestais e foram escolhidas duas províncias como províncias pilotos para esse processo, que foram as províncias de Sofala e de Cabo Delgado na altura. Na altura, a Direção Nacional de Florestas e Fauna Bravia teve um financiamento do Banco Africano de Desenvolvimento, que permitiu fazer um levantamento ou um inventário detalhado sobre as áreas produtivas em Cabo Delgado e Sofala, e foram estabelecidas as primeiras concessões que foram atribuídas aos operadores, principalmente os operadores que tinham as indústrias e que precisavam de alimentar essas indústrias com a matéria-prima. A legislação, como eu dizia, paralelamente estava-se a trabalhar na legislação
e a legislação veio a reforçar essa necessidade de haver uma gestão sustentável dos recursos florestais, promovendo as concessões florestais e também incentivando a transformação do que se tirava da floresta. A legislação que foi aprovada, que está agora em vigor, já primeiro previa que todo concessionário devia ter indústria de transformação. E toda a transformação que era feita, a legislação prevê um bônus, que é para incentivar essa transformação da madeira em Moçambique. Porque eu acho que é consensual de que quanto mais transformação tivermos aqui, mais o país tem a ganhar, quer em termos de receitas diretas para o Estado, como criação de oportunidades de emprego e até de negócios, porque o setor florestal gera outros negócios paralelos. Então, a transformação trazia essas vantagens e é por isso que, na altura, se introduziu na legislação medidas que promovessem essa transformação. E se fez um pouco mais, iniciou-se com o processo de certificação florestal, para assegurar que a exploração baseada na legislação que havia sido aprovada ia assegurar uma exploração sustentável, acrescentando-se a certificação. E na altura houve muito interesse da maior parte dos operadores, principalmente os operadores industriais, que aderiram à iniciativa e inclusive se desenhou aquilo que nós chamamos dos primeiros princípios dessa certificação florestal, princípios nacionais para a certificação florestal. E na altura o mercado era essencialmente europeu e sul-africano. E esses dois mercados são mercados que exigem um certo rigor na exploração dos recursos florestais, exigem alguma sustentabilidade nessa exploração e todo operador que via nesse mercado o seu futuro estava motivado inclusive a se certificar para ter acesso ao mercado privilegiado que na altura era o europeu e sul-africano. Entretanto, finais dos anos 90, princípios da década de 2000, com a abertura, como o Sr. Chacate disse, com a abertura do mercado chinês, tudo mudou. Tudo mudou e descarrilamos. Porque as concessões... Primeiro porque houve uma avalanche de pedidos de licença simples que é só reservado a moçambicanos para fornecer esse mercado de exportação. E por outro lado, os concessionários que já estavam a construir as bases, as fundações para uma exploração sustentável, estabelecendo indústrias, introduzindo medidas de gestão sustentável dos recursos naturais e florestais, se viram... Como o caso do replantio, por exemplo, de árvores, por exemplo? Até agora tem havido muito pouco replantio, mas já havia algumas medidas de gestão, pelo menos algumas concessões já estavam a embarcar em algumas técnicas e medidas de gestão da própria floresta e de todo o recurso que exploravam. Já estava a indústria, na altura até meados de 90 também estava completamente obsoleta, muito porque a maquinaria já era muito antiga do tempo colonial. Essa indústria já estava a recuperar, mas como eu disse, com a abertura do mercado asiático, principalmente o mercado chinês, tudo começou a colapsar. Tivemos essa avalanche, esse aumento de pessoas que foram pedir licenças simples para abastecer esse mercado de exportação de madeira em touros. Por outro lado, como eu dizia, aqueles que estavam motivados a investir numa exploração sustentável
se viram apertados economicamente porque era mais caro produzir sustentavelmente e vender ao mercado europeu ou sul-africano, era muito mais barato e muito mais lucrativo abastecer o mercado de exportação de madeira em Touros. Então, os poucos que estavam já a avançar para uma exploração sustentável também recuaram. E, infelizmente, esse processo foi piorando ao longo do tempo, até chegarmos a um ponto em que estamos numa situação de completo colapso do setor florestal, em termos de gestão sustentável. Poucos anos atrás, 2015, começa a haver, mas antes de 2015, dizer que o problema não é só, inclusive, de capacidade de fiscalização, de capacidade de impor as regras, de impor as leis, porque, inclusive, a pressão era tanta do dinheiro fácil, inclusive, houve alguns decretos que foram emanados para acomodar essa prática insustentável dos recursos naturais. Eu posso dar aqui um exemplo, que é um decreto que foi aprovado que modificava as especificações da madeira. Quer dizer, há padrões internacionais conhecidos sobre o que é uma tábua, o que é um barrote. Essas especificações foram propositadamente, por via legal, alteradas para acomodar esse setor de exportação de madeira. Eu não chamaria processadas, madeira limpa. Exato. Não chamaria aquilo o processado. Mas repare também que essa acomodação legal também foi fruto de uma grande pressão interna dentro do próprio sistema, mas também externa da sociedade civil. Então, é preciso reconhecer que há forças dentro do governo e do Estado que são a favor da sustentabilidade. Tanto é que, por causa dessa pressão, as forças que gostam ou que acomodaram esse modelo não sustentável dos recursos naturais preferiram legalizar algumas dessas medidas. Algumas medidas. Então, em 2015, como eu dizia, em 2015, depois de um período em que parecia que até aquelas forças que eram pró-sustentabilidade já estavam a colapsar também, houve uma luz no fundo do túnel com o aparecimento do novo Ministério do Mitadeiro. Com a questão da Operação Tronco. Não, a Operação Tronco vem depois, mas algumas medidas foram tomadas antes da Operação Tronco que davam alguma esperança de que algumas coisas iam mudar. E isso... Essa esperança ainda existe? Existe, pese embora... Ainda há zonas de penumbra? Há muitas zonas de penumbra. Eu diria que o caminho ainda é muito longo e muito sinuoso, porque essas forças de pressão dentro e fora ainda continuam muito poderosas. Mas esse encorajamento, essa luz no fundo do túnel, deu esperança a muita gente, a muitas organizações. Uma delas é a nossa, que decidiu abraçar essa luta, que é longa, nós sabemos que é longa, mas já decidimos abraçar essa luta. E nós achamos que era preciso atacar de diferentes ângulos para termos sucesso. E um dos ângulos que nós temos atacado é com a sociedade civil, com as comunidades e com os mídias. Havia, não diria um total desconhecimento, mas havia muito pouco conhecimento sobre a legislação. Nós capacitamos esses setores, que era para eles terem o conhecimento pleno do que é a legislação. E a fiscalização acontecer também na base? A fiscalização também acontecer na base, porque com o conhecimento da legislação, as comunidades também se aperceberam dos direitos
e das obrigações também que têm sobre o recurso florestal. As organizações da sociedade civil ganharam mais voz, começaram a participar, em parceria com o governo, naturalmente, começaram a participar nos processos de tomada de decisão, nos processos de gestão dos próprios recursos naturais, começaram a procurar saber como é que as receitas geradas dessa exploração são usadas, como é que poderiam ser usadas da melhor forma. Mas também nos apercebemos ao longo da caminhada que só trabalhar com a sociedade civil e com as comunidades não era o suficiente. Era preciso ir um pouco mais longe. Começamos a trabalhar com o Judiciário, começamos a trabalhar com a Procuradoria, trabalhamos com a Assembleia da República, trabalhamos com o próprio Governo. Um dos trabalhos que fizemos com o Governo foi a avaliação dos operadores florestais nos finais de 2016, princípios de 2017. A ideia era dar oportunidade ao Governo de perceber quem é que está no negócio de madeira e a partir daí começar a filtrar. Mas como eu disse, ainda o caminho é muito longo, é muito sinuoso, porque o TPC tem que começar dentro. O sistema está infestado de muita gente que resiste às mudanças. Falando de gente que resiste à mudança, eu vou para si, doutor Chacat, porque se falamos do sistema, se falamos de questões internas, estamos a falar de madeireiros que também, se calhar, fazem parte da Associação Moçambicana dos Madeireiros, a Associação dos Madeireiros de Moçambique. Ao vosso ver, esse problema é mais interno ou externo, como se diz, particularmente chinês? Muito obrigado. Estamos diante de um desafio grande, mas grande desafio em que os moçambicanos devem decidir de uma vez por todas o que querem, de fato, do seu recurso. Como dizia na minha primeira intervenção, os operadores nacionais, na sua maioria, que abraçam ali as práticas de sustentabilidade, não têm saúde financeira satisfatória. O que isso significa? Custa caro ser legal. Custa caro ser legal. É extremamente difícil. Estamos a dizer que, em algum momento, as pessoas acabam sendo empurradas. Estamos a dizer que a lei ou as regras são onerosas, é isso? Não. Há aqui uma concorrência desleal dentro do negócio. O operador justo e honesto que observa as boas práticas não consegue vender o seu produto aos compradores asiáticos, porque tem um custo de operação extremamente elevadíssimos, e o comprador asiático quer que lhe venda madeira ao mesmo preço que compra um furtivo. Então, aí não tem como sobreviver. Tem o caso de operadores, por exemplo, que no ano passado optaram por parar mesmo, que nessas condições não vale a pena trabalhar. Ora, é um desafio enorme que temos pela frente. Mas os furtivos exportam, ou essa madeira que vem dos furtivos, sai pelos canais normais, pelos portos conhecidos. O que deve perceber, como dizia o colega, a emissão de licenças para os operadores de licenças simples, de certa maneira, facilita o branqueamento de madeira cortada ilicitamente. E este aqui é o ponto. No terreno, vai encontrar uma multiplicidade de licenças que não tem áreas de corte, mas vende licenças para branquear. Como se fosse a comunidade, ou pessoas pertencentes à comunidade, a explorar uma madeira, mas que efetivamente são os furtivos que estão a explorar, é isso? O que deve perceber é que dentro deste país nós temos pessoas que no dia a dia
na sua prática diária, vende licenças. Estou a falar de coisas que, de certeza, não é novidade para ninguém. É por isso que eu disse atrás, o desafio é enorme. O MITADER tem tudo feito no sentido de limitar a aprovação de instrumentos como o decreto, o Diploma Ministerial número 10, 16 de janeiro, que decreta o defeito especial do pau-ferro. Foi uma medida que visava proteger o recurso e a sustentabilidade. Sabemos, por exemplo, que na província da Zambésia, na reserva do Gilé, tem um potencial enorme de pau-ferro. Justamente que é um produto apetecível. Estão lá. Bem o dizia o colega, na reunião havida na Procuradoria da República, levantou situações concretas. Mas, como dizia atrás, também foi aprovado um instrumento muito importante, que é o decreto número 40/2015, que suspende por 2 anos a autorização de novos pedidos nas áreas de exploração. Todas essas iniciativas visam encontrar uma solução do problema. Mas como que isso não bastasse, no âmbito da exportação de madeira, também foi visitada, ou seja, foi criada uma lei, que é a Lei 14/2016, de 30 de dezembro, que altera e republica a Lei de Sobrevalorização de Madeira, passando a ter a Lei de Exportação de Madeira Processada, que é regulada pelo Regulamento número 42/2017, de 10 de agosto. Portanto, este regulamento regula os procedimentos e traz uma inovação, que é a introdução de taxa de exportação de madeira avaliada em 30%, em conformidade com o nível de processamento. Esta medida está a ter um impacto. As opiniões até se dividem, mas se me perguntar a mim, eu diria que sim, o impacto é positivo. Porque em algum momento agora, o que se assiste no terreno é que esfriou-se a exportação de madeira. Pela primeira vez, os compradores asiáticos foram à China de férias. Um e outro movimento madeira neste momento. E é o impacto deste regulamento. Deste regulamento. Mas, se me perguntasse, seria bastante aprovarmos regulamentos? Se calhar eu dissesse o contrário. Não, não é bastante. No ato da aprovação desses regulamentos, desses diplomas, dessas leis, há toda uma necessidade de envolver a sociedade, envolver os destinatários, envolver as comunidades, porque em algum momento não percebem, nunca ouviram falar da lei. Quando fala da lei, estava de outra coisa, de outro mundo. Daí que a eficácia das leis que são produzidas não é esperada. E o que se assiste? Assistimos à acumulação da nossa madeira na República, ou seja, nos países asiáticos, em detrimento do país que é detentor destes recursos, que devia acumular esse recurso para valorizar e conseguir alcançar o capital, inverter o cenário de negócio. Estamos a querer dizer que, para nós, o desafio que se nos coloca é que nos parece ter chegado a hora de pensarmos em começar de zero. Começarmos de novo. O que seria começar de zero? Estamos a dizer, desafiarmos-nos para parar com a exportação de madeira. E, em contrapartida, desafiarmos-nos para esses mesmos compradores transferirem a tecnologia para o Moçambique, processar o produto em Moçambique e exportar o produto acabado. É verdade que há um tempo temos de apertar os cintos, mas se não fazemos isto, vai acontecer o mesmo que está a acontecer com a areia.
Todos sabemos nós que a nossa areia está a sair para a China ou qualquer outro país do mundo. Estamos a vender o país. Em algum momento temos que sentar para ver os grandes problemas que mexem com o recurso em Moçambique. Nós somos um país rico. O capital humano está lá. A matéria-prima está lá. O capital florestal, o recurso mineral está lá, petróleo está lá. Mas todos estamos a tirar para fora. Por que não fazemos o inverso? E a custos baixos, porque teremos sem processar, sem transformar. Se essas companhias que tiram todo o recurso para os seus países de origem, o que é que eles fazem lá? Vão acumular. E ao acumular, tem o capital para poderem alavancar as suas economias. E por que não fazemos o inverso? Este é um problema que não é a MoMA que pode... Sim, mas... Doutor Cisiano, eu vejo que esta questão que levanta aqui, do Chacate é mais econômico, que se calhar legal, mas como é que olha para esta proposta de começar de zero e haver uma obrigação e tem que ser legal de se transformar e ter esse produto acabado, só depois de ter um produto acabado é que é exportado para fora do país? Bom, de fato, não me surpreende que isso venha do Dr. Chacate, que é um homem que vive no meio dos problemas e da atividade da exploração florestal e calculo que diz isso com um profundo conhecimento de causa. Eu me recordo que ao longo do ano passado, em virtude de uma série de iniciativas associadas a florestas, estivemos a discutir uma eventual suspensão das exportações da madeira, sobretudo durante o ano passado, por conta da instabilidade político-militar na zona de Sofala, com o argumento de que continuar a explorar a madeira numa situação de conflito cria uma série de interrogações. Então, era preferível, eventualmente, uma moratória e não se explorar madeira. E tivemos um contra-argumento muito forte, que, bem, o contexto atual do nosso país é um país que deve procurar soluções a partir dos seus recursos, um pouco também por conta das sanções. Estamos sob sanções, não há outra palavra que podemos utilizar. E essas sanções remetem-nos a procurar soluções internas. E a participação em termos tributários dos madeireiros é importante. Foi a resposta que eu tive. Não, agora nem pensar. Os madeireiros estão a fazer uma contribuição relevante. Apesar desses problemas todos, da exploração ilegal, da exploração declarada, não declarada, exploração declarada com subfaturação, apesar de tudo isso estão a contribuir e essa contribuição é relevante. Então a moratória. Mas pelo menos já este debate já existe. Portanto, e esta coisa do paradigma de começar de novo e começar de zero, talvez encontre também um respaldo nestas ideias já de que bom, é preciso pensar em alguns momentos, como acontece com outros recursos, com os recursos marinhos, quando estamos a falar períodos de veda para não se explorar recursos marinhos, quando se fazem as medições e se percebe que o recurso é escasso, às vezes é claro que suspender as exportações, isto implicaria algum sacrifício por parte das comunidades, por parte dos operadores, por parte de toda uma cadeia envolvida, mas se calhar para um bem maior no futuro. Sobretudo se isso estiver orientado para um objetivo grande, que é promover o desenvolvimento interno, desenvolver a nossa indústria de transformação, etc. Se for para esses objetivos, penso que não é uma coisa a estranhar. Portanto, o mais importante é que seja uma decisão nacional. Os países inventam soluções para isso, não há nenhum caminho que podemos olhá-lo como único para gerir florestas de um determinado país. A gente combina. E quando estavas a falar da China, eu lembrei-me, voltando a esta conferência sobre floresta, a China tem um conjunto de medidas de proteção das suas florestas muito rígido.
E é estranho que depois há uma participação do investidor chinês fora de portas, que é sempre objeto de uma e outra crítica, mas na China eles têm uma filosofia de desenvolvimento verde e têm uma regra de três, chamam 3-3, não é? Que é proteger, prevenir e castigar no âmbito da proteção das florestas. E tem uma forte especialização dos magistrados. Existem magistrados especializados só em questões ecológicas ou florestais. Também com, obviamente, tribunais especializados por aí fora. Portanto, eles já estão a trabalhar há muito tempo na preservação das suas florestas. São um dos maiores captadores desse nosso recurso. Portanto, dá-me a impressão que o investidor chinês não é um mau investidor. Ele encontrou as condições ótimas para atuar. Um terreno fértil. Deixamos atuar. Mas ele já vem de um país onde conhece todas as regras de como atuar no âmbito da preservação e da gestão. Nós é que temos tudo. Há uma comparticipação dos moçambicanos nesse sentido. Sem dúvida. Nós somos, aliás, em termos de responsabilização social, nós estamos na primeira linha. Nós não podemos andar a dizer aqui que são chineses, burundeses, seja lá o que for. Onde é que estamos nós? Somos provavelmente os principais responsáveis por esta calamidade do setor florestal. Não podemos já empurrar isso para os chineses, nem pensar. Mas o grande problema não será, se calhar, esta impunidade aparente, sobretudo porque, apesar de termos um Código Penal recente que já prevê... Eu concordo com a sua opinião. Na verdade, o nosso sector, quer da fiscalização e quer da repressão, intervenção judiciária em relação a matérias ligadas a violações no âmbito da legislação florestal, no geral, e depois em questões muito específicas, nós notamos que não há ainda, nem sequer temos casos devidamente reportados e conhecidos, que podem funcionar como um case study. Como nós vimos exemplos da Tanzânia, eles mostram um manancial de casos que foram seguidos do princípio até o fim, até a mais alta instância judiciária, as pessoas foram devidamente penalizadas. Portanto, no nosso caso, as coisas ainda não estão claras. É por isso que a Procuradoria fez este esforço no ano passado para tentar tornar o trabalho da fiscalização, da proteção do setor florestal um pouco mais eficaz. Muito bem. Eu volto para ser engenheiro Serra, para comentar particularmente a colocação do Dr. Chacate sobre a questão de começar de zero, sobretudo porque já estamos a falar um pouco do que se deve fazer daqui para frente como forma de melhorar estes caminhos sinuosos e obscuros pelos quais estamos a trilhar, porque dá a impressão muitas vezes que estamos a entrar para um caminho e depois já não conseguimos sair mais dele, como se fosse irreversível a situação em que vivemos nesse momento. Partindo dessa ideia de que somos capazes de entrar no buraco e não conseguir sair mais, eu daria o exemplo do cancro. Normalmente, quando temos um cancro maligno num membro, a solução é cortar o membro, mas continuamos a coxear, mas continuamos vivos. Mas nós estamos numa situação hoje, no setor de florestas, provavelmente noutros setores, mas no setor de florestas que eu tenho melhor conhecimento, em que me parece que a maior parte dos órgãos já estão infectados. Então, chegamos naquela situação que deixamos o indivíduo morrer, ou naturalmente, ou vamos a uma eutanásia. Porque já não dá para amputar os órgãos, porque a maior parte dos órgãos já estão infectados
pelo cancro. E se nós formos a tirar alguns dos órgãos, naturalmente estamos a condenar o indivíduo à morte. Então, a escolha que temos que fazer é: vamos acelerar essa morte ou vamos deixar que naturalmente o indivíduo morra quando o cancro alastrar-se pelos órgãos todos. E eu acho que o grande problema foi, com a abertura deste mercado asiático, foi conhecendo o problema, conhecendo até o tipo de cancro que nós tínhamos, fomos protelando isso, dando aspirina. Todos os problemas do setor florestal são conhecidos e um dos maiores cancros do setor florestal hoje é a corrupção. Há vários níveis. Do topo à base? Há vários níveis. E é o que eu estava a dizer, que se nós não fizermos um trabalho de casa interno, não vamos resolver o problema. Veja só, tivemos a Operação Tronco, que eu acho que foi uma medida de muita coragem do Mitadeira ou de algumas pessoas do Mitadeira. Fez-se a Operação Tronco, detectou-se tudo o que se detectou, mas quais foram as medidas seguidas depois da Operação Tronco? O Código Penal, por exemplo, já prevê a maior parte das infrações que foram detectadas durante a Operação Tronco. A maior parte delas tinha a ver com exploração ilegal, exploração em áreas de conservação, exploração de espécies protegidas, como a do pau-ferro, que já havia uma moratória. E o Código Penal já prevê prisão dessas pessoas, desses infratores. Inclusive, o armazenar no meu estaleiro, o comprar madeira ilegal, o armazenar no meu estaleiro, o exportar, já dá cadeia. Mas eu não sei, não tenho conhecimento que alguém tenha sido preso. Então, de que serviu a Operação Tronco? Foi mais para mostrar aquilo que todos nós sabíamos, que havia problemas. Hoje, até o camponês, até aquele que vive lá no distrito, já está preocupado com o setor florestal. Então, não é o que veio na Operação Tronco, não foi uma novidade, mas é preciso reconhecer que houve essa coragem de mostrar publicamente o que é que realmente está a acontecer no setor florestal e chamou a consciência muita gente. Hoje há muita gente interessada em colaborar, em contribuir para erradicar esse mal, mas o mal ainda continua. Nós queremos chegar a um ponto em que não precisamos de uma Operação Tronco para apanhar madeira ilegal e para fazer carteiras para os nossos filhos. Não precisamos de uma Operação Tronco. Mas, como dizia, o mal tem que ser erradicado, principalmente combatendo o grande mal que é a corrupção. E essa corrupção não está a ser combatida, não é porque não há legislação. Como o Dr. Chiziane disse, há algumas lacunas na legislação vigente, mas não é esse o problema. Se nós pudéssemos aplicar a legislação assim como ela está, com as lacunas era possível nós resolvermos a maior parte dos problemas. Agora, a discussão se paramos e recomeçamos ou avançamos é problemática. Temos que reconhecer isso, porque, por um lado, se há um bem maior, provavelmente seja bom parar e repensar. Mas, por outro lado, ao tomarmos essa medida radical, estamos a prejudicar aqueles operadores honestos, bons, porque há operadores que não são honestos e que não são bons. Então, nós vamos penalizar o operador que faz todo um esforço para cumprir. Então, há essa discussão. Eu acho que as medidas que foram encontradas agora estão no meio termo. Quer dizer, fechar a torneira em termos de exportação de madeira em touro já foi a primeira grande medida.
E como consequência disso, a maior parte daquelas licenças simples que alimentavam a indústria de touros desapareceram. Então, mas continuamos a ter alguma exploração e, como se disse aqui, estamos numa altura em que precisamos de dinheiro, o Estado precisa de dinheiro, é preciso encontrar alternativas que nos conduzam a um melhoramento na gestão dos recursos florestais, mas também que não provoque um colapso econômico ainda maior e que não prejudique os bons e principalmente as comunidades locais. Então, algumas das medidas que foram já adotadas já indicam que estamos no bom caminho. Agora, há muita coisa ainda que tem que ser feita, porque, como eu disse aqui, enquanto há uma corrente que quer ir para frente, há outra corrente que puxa. Só para dar alguns exemplos, até hoje, como o Sr. Chacate disse aqui, que a emissão de licenças para novos pedidos foi cancelada por 2 anos, alguns serviços provinciais recorrem a autorizações. E a autorização para a recolha de madeira abandonada, que é um instrumento que eu não consigo apanhar na legislação, porque a exploração de madeira é mediante a licença. Eles estão a usar a autorização de recolha de madeira abandonada para fazer a exploração, que é completamente ilegal. E isso é emitido pelas instituições que deviam assegurar a legalidade dessa exploração. Outro exemplo é o certificado de produto em instância, que é emitido para favorecer ou promover a exploração de madeira em touros no período de defeso. A lei diz que o certificado de produto em instância só é atribuído a quem que, por força maior, entenda-se aqui por força maior, guerra, calamidades naturais não previstas, a destruição de infraestruturas como estradas e pontes que não permitiram que até 31 de dezembro a madeira tivesse sido escoada da zona de corte ou do apiadeiro para a zona de transformação ou na zona no estaleiro principal. Por força maior, só é atribuído por força maior, mas hoje quer dizer que é uma exceção. E numa província de 50 operadores, muito provavelmente 2 ou 3 é que teriam o certificado de produto em instância. Hoje, o certificado de produto em instância é emitido para praticamente 100% dos operadores. E isso lhes permite usar o certificado de produto em instância e cortar madeira no período de defeso. Mas o operador não tem a culpa toda, porque, por lei, o operador tem que ter a licença, ou devia ter a licença, no dia 1 de abril. Entretanto, o operador recebe a licença em junho, julho, naturalmente, que ele tem um tempo muito mais curto para explorar e para escoar. Acaba dizimando. Não, é que mesmo que o operador honesto fica sem muito tempo para cortar e escoar a madeira em tempo útil, porque a licença lhe foi emitida tardiamente. Então, há um trabalho de casa, mais uma vez, há um trabalho de casa ao nível dos serviços, no sentido de não só combater a corrupção veementemente. Hoje temos pessoas ligadas aos serviços provinciais que declaradamente permitiram que o que foi descoberto na Operação Tronco acontecesse, mas continuam nos mesmos lugares, impunes. É preciso também que os serviços provinciais emitam as licenças, porque o período de submissão dos pedidos é de janeiro até 15 de janeiro. Então, não, até 15 de janeiro. Até 15 de janeiro. Sim, até 15 de janeiro os operadores submetem os pedidos. Então, os serviços têm, desde a altura em que começam a submeter os pedidos, até 30 de março, para tramitar todo o processo e permitir que o operador tenha a licença a tempo e horas. E aí, eu posso chegar no dia 1 de janeiro e dizer, olha, quem não carregou não tem a capacidade e, por isso, não tem certificado de produto em instância. Mas se nós emitimos as licenças em julho e agosto, naturalmente o operador não vai ter o tempo suficiente. Muito bem, engenheiro Serra.
Só para terminar, um minuto rigorosamente, a minha relação. Muito obrigado. Muito só obrigado. para terminar mesmo. Por tudo quanto o engenheiro se referiu aqui, justifica-se a minha ideia, segundo a qual convém começarmos mesmo do zero. Na sua explanação foi claro. Mas ele disse que vai se prejudicar os operadores honestos. Não se prejudica os operadores honestos por uma razão muito simples. O país é um grande potencial do mercado de madeira. Maputo, neste momento, não tem madeira. Maputo. E Maputo, é verdade que não pode celebrar contrato de longa duração, mas é um mercado, um potencial enorme. Estamos a dizer, com outras palavras, se nós potenciarmos o nosso país para consumir o que produz, a madeira que produz, que é carente neste momento de algumas espécies, como umbira, pau-ferro, jambir, é bastante para nós trabalharmos e concentrarmos, ganharmos dinheiro localmente. O que nós temos que ter coragem em algum momento é a exportação, parar, banir a exportação de madeira e olharmos para o mercado interno. Esses mesmos compradores virão para aqui. Esses mesmos compradores vão processar aqui e vão exportar produto acabado para os mercados onde metem agora essa madeira. Portanto, não está nada perdido. Nada perdido. Isso nos mesmo para os operadores organizarmos-nos melhor para novos desafios. Antes, pelo contrário, os operadores só poderão levantar numa situação como esta. Porque como estamos, os operadores não existem, subsistem. Muito obrigado, doutor Chacate. Mesmo para terminar, doutor Cisiano, mesmo para terminar. Muito obrigado. Minuto mesmo. Bom, quanto a mim, em função do que falamos aqui, embora tenha sido sintético, mostra que, de fato, estamos mergulhados numa situação bastante crítica e problemática, o que deve nos conduzir a repensar o setor florestal. E repensar de forma estratégica. Portanto, é preciso repensar de forma estratégica, revisitando a política, redesenhando a nossa estratégia para buscar respostas mais apropriadas aos desafios que aqui foram levantados. E este repto de discutir a estratégia para o setor de florestas foi lançado ou relançado no ano passado, porque há vários problemas. Um deles, por exemplo, foi bem mencionado aqui, que é o problema de se saber se a continuidade da emissão de licenças simples faz sentido. Não era tempo de acabar efetivamente com isso. E se nós assumirmos que o regime de concessão florestal é o regime aparentemente sustentável, eventualmente temos que aquilatar as coisas e ver qual é o rumo que devemos dar ao setor florestal. E mesmo para terminar, uma frase que um amigo utilizou num encontro e dizia: é preciso pensar o setor de florestas e criar uma legião de pessoas a partir da comunidade que sejam ambientalmente maníacos, portanto, sempre a pensar em construir, em plantar mais uma árvore, porque nós estamos a cortar, exato, estamos a plantar de novo. Isso é um problema muito sério. Muito obrigado, doutor Cisiano, muito obrigado, doutor Chacate e também engenheiro Serra pela vossa presença. Agradecemos também a si, caro telespectador, pela audiência. Nós voltamos no próximo domingo com mais um programa Quiz Jur. Até lá, fique bem.